Boa noite. Ano 3. É o nosso programa Direito em Pauta, ano 3, edição 79. Que alegria voltar a fazer o programa Direito em Pauta. A gente teve a pausa no final do ano e hoje é o nosso primeiro programa de 2022, iniciando com o pé direito, hoje recebendo o delegado Hélio Bressan, fera da Polícia Civil de São Paulo. Boa noite a todos que já estão entrando aí. Já vi que o delegado Hélio já está aí, já vou colocá-lo aí para participar ao vivo conosco, dizer que é uma alegria retornar com o programa Direito em Pauta. E hoje a gente faz a edição número 79, é o terceiro ano do Direito em Pauta. Vamos em frente, hoje tratando do tema importantíssimo, segurança pública, quais os desafios e as soluções na segurança pública. Agradeço a todos que vão entrando, meu boa noite especial a todos vocês que sempre nos acompanham. A gravata em homenagem à vitória do meu time, a gente está na final do Mundial. Vamos em frente, eu já vou convidar o delegado Hélio Bressan, doutor Hélio Bressan, para participar conosco. Já vou aqui mandar o convite a ele. Só um minuto que eu já estou encaminhando para o... Só um minuto. Acabei de convidar o doutor Hélio Bressan, delegado. Como Hélio é que Bressan, vai, que meu alegria! querido? A alegria é nossa, minha. Gostei Me da ouve cor da bem? sua gravata também, viu? Que bom, já estou mais tranquilo, né? Ah, pode Já ficar estou mais tranquilo. protegido. Que bom. Tudo bem? Eu queria lhe dar uma boa noite especial, dizer que é o nosso primeiro programa do ano de 2022. A gente volta no terceiro ano do programa e a edição número 79. Vamos falar hoje de segurança pública, desafios, soluções, contar um pouco dessa sua história brilhante na Polícia Civil de São Paulo. Então, meu boa noite, uma boa noite a todos que estão aí nos acompanhando. E vamos em frente. Passo a palavra para o senhor dar uma boa noite, depois eu lhe apresento aqui de maneira rápida e vamos bater o nosso papo aqui de hoje em mais uma edição do Direito em Pauta. Graças a Deus estamos aqui, firmes e fortes, e vamos em frente. Vamos seguir aí. Eu disse num dos programas, doutor, que o meu objetivo era chegar na edição número 1000. Estou a caminho, já estou na 79, estou indo bem. Tá indo bem, tá indo bem. Bom, primeiro eu quero dizer da minha alegria, da minha satisfação de estar aqui junto contigo, com todo esse pessoal que está entrando aí para nos prestigiar. Isso é realmente fantástico. E é mais orgulhoso ainda para saber que eu estou entrando no primeiro programa de 2022. Isso é, né, mais um marco na história da gente aqui. Muito obrigado mesmo pelo seu convite. Espero que a gente possa esclarecer algumas coisas e melhorar a vida das pessoas. É isso que a gente precisa trabalhar para fazer. Legal. Eu já vim ali acompanhando nas redes sociais, acompanhando seu trabalho, temos alguns amigos em comum na polícia, e eu há tempo já queria ter ele convidado, mas acabou não acontecendo, mas acontece aí para coroar como o primeiro programa de 2022. De maneira bastante rápida, aí a todos vocês que estão nos acompanhando, o delegado Hélio Bressan, doutor Hélio, ingressou na polícia em 1987. Em 87 ele começou a carreira na Polícia Civil já como delegado, passou por algumas cidades do interior, e aí veio para São Paulo, onde ele comandou diversos distritos policiais. Ele atuou no DECAP, no DEIC, foi promovido à classe especial em 2014, e aí assumiu a divisão da DEMACRO, depois, como delegado seccional, esteve à frente da seccional de São Mateus, Santo André, Norte, foi titular por 9 anos em Barueri, e aí em Barueri a gente tem uma história interessante. Lá ele contribuiu para o recebimento do prêmio de melhor consegue do estado de São Paulo. Parabéns. Foi Muito também o primeiro a criar a Casa de Amparo à Família e também instituir brinquedoteca, a gente vai falar disso depois, instituir brinquedoteca nas delegacias. Ele tem aí uma carreira brilhante na Polícia Civil, de serviços prestados a nós, né? Acho que essa é uma das funções aí da Polícia Civil, é prestar serviços à sociedade. E aí, em nome de toda a sociedade, eu já lhe passo a palavra, dizendo que a gente é muito grato por ter pessoas na polícia que fazem por gosto, que fazem por vocação, por dedicação, e que fazem cada vez mais a Polícia de São Paulo ser destaque no Brasil.
Ser delegado sempre foi um objetivo? Como é que surgiu isso na sua vida, doutor Hélio? Bom, mais uma vez, boa noite. Eu só queria fazer uma pequena correção, porque, na verdade, quando se passou essa informação um pouquinho misturada e deu essa confusão. Na verdade, a gente fez, na época, a primeira casa de amparo à vítima. Ah, Aí está a perfeito. família, mas, na verdade, é a vítima. Não, mas essa falha aí não é sua, não. Essa falha eu quero deixar claro para todo mundo aqui, que foi da minha assessoria que passou uma família e não é família, é vítima. Até porque, naquela época, o que acontecia? Não existia a Lei Maria da Penha, não tinha essas medidas protetivas. E do que acontecia? Vez por outra, as mulheres acabavam sendo agredidas pelos seus maridos que chegavam embriagados em casa, ou qualquer coisa nesse sentido. E depois elas não tinham como... Elas conseguiam chegar até a delegacia de alguma maneira, ou porque a gente trazia, ou porque a Guarda Civil, ou a Polícia Militar, e depois elas não tinham como retornar para suas casas, porque havia aquela preocupação de que o marido, ou aquele agressor, digamos assim, melhor dizendo, estivesse lá de volta e a coisa poderia ter uma situação indefinida. Então, naquela época, a gente pensou em criar essa casa de amparo à vítima, e nós tínhamos lá beliche para as crianças dormirem junto com a mãe, nós tínhamos um chuveiro para tomar banho, nós tínhamos um leite, nós tínhamos uma bolacha, sempre com a colaboração muito forte da comunidade e, no caso específico de Barueri, da própria prefeitura de Barueri na época, que nos ajudou muito, né? Então as pessoas tinham um lugar para ficar, ou alguém que tivesse sofrido, né, porque ali passar a rodovia Castelo Branco, que tivesse sofrido algum acidente, alguma coisa de forma leve, que precisasse esperar um dia seguinte. Então a gente sempre tinha como amparar a vítima. Aliás, quero fazer uma parte aqui, já começar dizendo que essa sempre foi uma das minhas maiores preocupações, né, estando na polícia. Amparar a vítima. É a vítima que precisa ser amparada, né? Mas vamos lá. Como é que começou essa história do Hélio Bressan ser delegado? Eu venho de uma família de dois operários, meu pai e minha mãe eram operários, e do mesmo pai e da mesma mãe, nós somos dois irmãos, eu, um outro irmão meu que é médico, e eu tenho mais duas irmãs que são por parte só do meu pai. E dois operários, e você sabe como que é, a vida era muito difícil, né? Os anos 60, e isso foi trazendo para a gente o quê? Nós precisamos fazer alguma coisa para termos uma vida um pouco melhor. Então, estudava que nem louco e trabalhávamos, né? Tanto eu quanto meu irmão, o outro que é médico e tal. E foi a maneira como nós encontramos de sair, né, de uma situação de pobreza. Eu não vou dizer para você que a gente tivesse uma pobreza assim arraigada, tal, mas nós éramos pessoas bastante pobres, né? Operários nos anos 60, você pode imaginar do que eu estou falando. Não era, né? Ninguém estava ali com tanto dinheiro no bolso, não era por aí. E a gente foi fazendo isso. Qual que era o negócio? O negócio era ir estudar. Aliás, volto para dizer o seguinte: hoje continua sendo, né, um mote importantíssimo. As pessoas precisam estudar. Precisamos de ensino de qualidade. E eu fui acabar trabalhando numa loja de roupas naquela época. E todos nós muito jovens, né? Eu acabei até depois, de alguma maneira, acabei me associando àquelas empresas, e eram lojas de roupa, e nós passamos por uma dificuldade muito grande sob o ponto de vista financeiro, e o advogado que cuidou das nossas defesas naquela época me inspirou muito a fazer o curso de Direito. E aí eu fui fazer o curso de Direito. Eu fiz a faculdade de Direito, que foi uma das coisas que abre a cabeça de qualquer um que faz. Quem faz uma faculdade de Direito, nós não somos mais do que ninguém, não é disso que eu estou falando, mas eu estou dizendo que você passa a ter uma visão de mundo, né, das pessoas, dos seus direitos, dos seus deveres, inclusive, diferente quando você faz uma faculdade de Direito. Eu fiz essa faculdade de Direito e advoguei por uns 3, 4 anos, mais ou menos, né? E em seguida surgiu a oportunidade de fazer um concurso para a Polícia Civil, para ser delegado de polícia. E a minha mãe, né, minha saudosa mãe, que já faleceu, ela dizia assim: filho, vai, porque, sabe, havia... Imagine a cabeça de uma pessoa que
que era operária, né? Minha mãe trabalhava na fábrica mesmo, no Matarazzo, lá no Belém, no sentido de que você teria um salário, que você teria um 13º salário, você entende? Havia esse Uhum. tipo de preocupação dos nossos pais. Mas eu tinha uma paixão realmente muito grande pela polícia. Tá? Eu estou falando daquela época, né? Porque Uhum. até hoje eu sou extremamente apaixonado pela polícia. É uma coisa assim que, eu não sei, eu acho que, graças a Deus, eu passei no concurso e fui fazer aquilo que eu efetivamente gostava. Eu adoro, eu vou falar, eu gosto do que faço e faço o que eu gosto. É Que bom, sensacional ser delegado, gosto demais disso. Então, que foi bom. assim, eu acabei entrando para a carreira de delegado, fui lá fazer o concurso, passei, né? Então, estou aqui, cheguei no topo da carreira, né? Hoje eu sou um delegado de classe especial, que quando você se torna um delegado de classe especial, você é um delegado mais gestor, né? Você procura ajudar, auxiliar os outros mais novos para que eles possam desempenhar bem a função de cada um deles. Acho que esclareci mais ou menos como é que eu cheguei nisso. Mas era uma paixão Per- muito grande. É, eu advogava sempre na área criminal com muito mais vontade, né? E eu via a ação da polícia. Naquele tempo as coisas eram bastante diferentes do que são hoje, né? Então, mas vamos lá. Perfeito, que legal. E me fala uma coisa, quem que é o delegado Hélio Bressan por ele mesmo? Sabe, eu sempre coloquei na minha cabeça, como desde que eu comecei como plantonista, lá embaixo e tal, se eu puder ajudar uma pessoa, eu quero ajudar. Né? Eu acho que a função da polícia, em especial da Polícia Civil, é a apuração de um fato. Quando você vai apurar um fato, você precisa ver as circunstâncias desse fato, né? As pessoas que estão envolvidas. Eu me lembro que, eu posso contar aqui, porque esse crime que eu vou contar já está prescrito, senão eu não podia falar, mas eu já contei isso em outras oportunidades e vou contar aqui também. Eu era delegado plantonista em Avaré, isso em 1900 e nada, no século passado. E a polícia militar acabou chegando lá com um sujeito, naquela época, com uma capivara, né, morta, e uma espingarda com o cara, tá? Um sujeito, uma pessoa muito simples, muito humilde, uma pessoa, né, um camponês, vamos dizer assim, uma pessoa mais muito simples. E eu perguntei para os policiais, vocês viram esse cara matando essa capivara? Não, não, nós não vimos, doutor. Aí, acho que matou, não sei, vamos ver. Tal, tal. Aí eu fui conversar com o cara, falei, ó, vou te fazer uma pergunta, presta atenção no que eu vou te falar. Eu vou te fazer uma pergunta. Se você disser que sim, eu vou te prender. Se você disser que não, vou deixar você ir embora, tá bom? Só vou registrar um boletim de ocorrência e você vai embora. Sim, senhor, doutor, sim, senhor. Foi você que matou essa capivara? Ele falou, fui eu, sim, senhor. Ah, você não entendeu. Vou te fazer a pergunta de novo. Se você me disser que sim, eu vou prender você, rapaz. Se você disser que não, você vai embora. E depois a gente vai apurar isso, tá bom? Tá bom. Foi você que matou essa capivara? Fui eu, sim, senhor. Quer dizer, você imagina uma pessoa com toda essa sinceridade, com um coração unido. Imagina enfiar esse coitado na cadeia. O que é que esse cara ia aprender lá? Nada. Não é verdade? Então, eu falei assim, então ótimo, ainda bem que você falou que não foi você, né? Vocês estão vendo aqui que ele está dizendo que não foi ele. Ele falou, não, não, fui eu sim. Eu falei, não, não foi você. Não foi você e acabou. E aí eu mandei o sujeito embora, fiz o boletim de ocorrência, vai para sua casa, você é um trabalhador, é uma pessoa. Então, a gente precisa procurar ver esse tipo de coisa, você entende? A polícia tem esse lado, você pode ter certeza que eu conheço muitos colegas, mas muitos mesmo, acho que a grande maioria, que tem essa sensibilidade de ver, de entender. A gente precisa ouvir as pessoas, né? Deixar elas contar quem é essa pessoa. Não estou dizendo que você tem que prevaricar, não é isso. Eu só estou dizendo que você tem que prestar atenção no que está acontecendo. Hoje, infelizmente, acredito que a maioria das pessoas vão concordar comigo, nós estamos vivendo uma completa inversão de valores. Né? E as Perfeito. pessoas precisam, né, ter um pouquinho mais de calma, de prudência, de olhar, de ver, para saber o que se pode fazer de uma maneira, vamos dizer assim, mais tranquila, que a sua consciência fique tranquila no sentido de que você está agindo corretamente.
Então, o Hélio É, Bressan sempre foi um cara desse pique, entende? Eu sempre procurei, se eu posso ajudar uma pessoa, eu quero ajudar essa pessoa. Eu acho que, até pela minha, assim, da onde eu saí, da minha raiz, entende? Eu era uma pessoa muito pobre. Eu estudava na escola, naquela época era o primário. Eu pertencia à Caixa, naquela época era a Caixa que eles falavam. O que, que era? A Caixa eram as crianças mais pobres. Você tomava um Toddy naquela época, né? Um chocolate quente, eles te davam um uniforme, te davam uma camiseta, um calção, um conga, que era naquela época, para você poder ir na escola. Então, eu fui ajudado. Então, na medida que eu fui ajudado, eu também quero ajudar, você entende? Eu acho que isso é muito importante. perfeito. Eu tenho defendido bastante, vem até de encontro com o que o senhor falou. Eu tenho defendido uma justiça humanizada. Essa questão de assim, tá errado, ok, vamos julgar, mas não vamos maltratar, não precisa maltratar. E o que o senhor colocou é Isso. exatamente uma polícia humanizada, né? Quer dizer, qual era o sentido? Mas a lei diz que se ele matou a capivara, ok, mas qual é o sentido? O que traz para a sociedade pegar um cara daquele que, se você vai falar, fala isso. Não, fui eu mesmo. Pegar um cara daquele e colocar num sistema prisional não faz nenhum sentido. Eu acho que isso é, talvez, a gente buscar essa humanização, né? Tentar trazer, resgatar na sociedade essa coisa do ser mais humano, do acolhimento, né? É a delegacia acolher, né? Tem até uma fala sua que é bastante interessante. Não precisa ser vítima duas vezes, né? Já é vítima, aí Exatamente. chega na delegacia, sofre de novo. Não Não, vou, não não vou pode. registrar o boletim de ocorrência porque vou ser maltratado, porque tenho medo de entrar na delegacia. Não faz Não, nenhum sentido. Eu acho que é verdade. perfeita a sua colocação e parabéns aí pelo exemplo. Me fala Obrigado. uma coisa. Tem muita diferença em ser delegado em 1990, em todo o contexto, no contexto de que a gente não tinha tanta câmera, tanta tecnologia, que a sociedade evoluiu e andou para trás ao mesmo tempo. Tem muita diferença ser delegado em 1990, lá nos anos 90, quando o senhor começou, e ser delegado em 2022? Olha, assim, a tecnologia veio para nos ajudar. Eu tenho que me render e dizer o seguinte, né? Em especial na atual administração da polícia, né? Da atual delegacia geral, nunca se investiu tanto, né, em tecnologia e nunca se investiu tanto na Polícia Civil como foi investido. Isso é uma grande vitória de todos nós da Polícia Civil como um todo, né? E, na verdade, a vitória maior é da sociedade, porque a gente tendo a função de esclarecer os fatos, de esclarecer os crimes, quanto mais a gente esclarece, mais a gente tem condições de tirar de circulação essas pessoas que não podem continuar junto com a gente. Agora, eu já vou aproveitar para dizer aqui o seguinte: eu acho que nós precisamos endurecer um pouco a lei, principalmente na execução penal, no sentido de que não é possível mais a gente aceitar que um sujeito tire a vida de alguém por aí e ele vai preso, ou ele fica lá 2 anos, 3 anos, 4 anos e fica por isso mesmo. Quer dizer, o que a gente vai falar para a família dessa vítima? Quer dizer, então, eu volto mais uma vez para dizer o seguinte: a minha preocupação maior sempre vai ser a vítima, né? Então, quando a gente fala, a pessoa não pode ser vítima duas vezes, ela não pode ser vítima de alguém que a roubou na rua e ser vítima de um mau atendimento dentro de uma repartição pública, seja ela qual for, né? Não é única e exclusivamente na polícia. Ou seja, a pessoa está com uma gripe, vai procurar assistência médica, ela tem que ser bem atendida, né? Eu acho que isso é até uma questão de educação, sabe, Constantino? Para te falar a verdade, eu encaro nisso, quer dizer, como é que meu pai e minha mãe me ensinaram a fazer isso? E eu tenho oportunidade, e quem estiver nos assistindo aqui, em especial aqueles que vão entrar na polícia, eu sempre procuro falar para eles, eu tenho duas perguntas para fazer. Como é que você gostaria de ser atendido quando você fosse a uma repartição pública? Você gostaria que quem estivesse lá olhasse para sua cara e falasse: fala, o que você quer? Ou perguntasse para você: pois não, como eu posso te ajudar? O que é que o senhor precisa? O que é que a senhora está precisando? E a segunda pergunta que eu costumo fazer e falo para eles é o seguinte: como é que você gostaria
que o seu pai ou a sua mãe fosse atendida quando fosse a uma repartição pública. Esse é o modo como você tem que atender. É uma questão de educação. Né? Eu não, às vezes eu não posso fazer o que aquela pessoa quer. Eu vou até falar uma coisa aqui. Entendam, as pessoas precisam entender isso. É difícil, mas eu vou tentar explicar. Você teve o seu carro roubado. Aí você vai à delegacia de polícia. Quando você chega na delegacia, o que é que você quer? Você vai ser interrogado normalmente por um escrivão que vai estar fazendo o boletim de ocorrência e vai te perguntar: o senhor foi roubar o seu carro? Ah, perfeitamente. Como é o nome do seu pai? Como é o seu nome? Qual é o nome da sua mãe? Que dia o senhor nasceu? Qual é o seu RG? A pessoa não quer responder tudo aquilo ali. Sabe o que a pessoa quer? Quer que você suba numa viatura e saiba procurar o carro dela. É isso que o cara quer. Agora, as pessoas precisam entender que isso faz parte de uma burocracia estatal e que eu preciso fazer isso. Eu preciso perguntar como é o nome dela, eu preciso perguntar como é o nome do pai dela. Hoje, as coisas melhoraram. Primeiro, porque você já tem um cadastro pré-elaborado que você, acessando, esses dados já vêm para o boletim de ocorrência sem que você precise fazer. Outra coisa, hoje, a maioria dos boletins de ocorrência já começam a ser feitos pela internet. Então, fazendo esses boletins de ocorrência pela internet, poupa muito tempo na delegacia, porque a pessoa não precisa ficar lá. Não é isso? E mais, a gente começa a se dedicar muito melhor a fazer os flagrantes que acabam aparecendo, que são conduzidos pela Polícia Civil, Polícia Militar, pela GCM, pela Polícia Rodoviária Federal, e assim sucessivamente. Então, volto a insistir, eu acho que toda essa tecnologia que chegou mudou a cara da polícia, tá? E tem trazido para nós um grande benefício. Você pode prestar atenção e perceber que as reclamações acerca da Polícia Civil diminuíram, mas muito, mas muito. Isso significa dizer que a gente está trabalhando de uma maneira muito mais correta, atendendo o cidadão, mostrando para ele quais são os direitos dele, explicando o que a pessoa precisa e assim sucessivamente. Perfeito. Pegando o gancho no que o senhor falou, a gente sempre ouve dizer que a polícia prende e a justiça solta. A polícia prende e a justiça solta. Tem muita coisa envolvida nisso, obviamente, mas de uma maneira mais simplista, isso é uma realidade ou na prática não é assim que funciona? Isso atrapalha efetivamente a segurança Eu vou lhe pública como um dizer, todo? eu entendo o seguinte: a polícia prende, a justiça solta, mas se a justiça está soltando porque a lei permite soltar. Nenhum juiz, nenhum promotor vai concordar com a soltura de alguém que não esteja efetivamente dentro da lei a possibilidade de soltar. Há, de uma maneira generalizada, e todo mundo que opera no direito sabe do que eu estou falando, sabe que é assim, sempre se procura alguma maneira de que o réu não seja punido além daquilo que a lei prevê. Então, algumas situações, é o que a gente estava falando da história da capivara, quer dizer, aquela capivara estava comendo toda a produção desse coitado que estava plantando o milho dele. Entende? Ele não matou a capivara por esporte, por brincadeira, porque ele não tinha nada para fazer. Então, é preciso ter esse tipo de compreensão. Da mesma maneira que a gente tem que compreender que quando um sujeito agride o outro, quando um cara dá um tiro no outro, faz alguma coisa nesse nível de violência muito grave, né, a lei precisa ser mais dura. Nós precisamos segurar esse cara, nós precisamos dar o exemplo para os outros que não pode fazer aquilo, porque se fizer, o cara vai pagar. Entende? Então, aí nós vamos entrar naquela história. Bom, então existe impunidade? Lamentavelmente, eu acho que existe. Porque alguns crimes nem sequer chegam às barras dos tribunais. E, ao mesmo tempo, nós estamos vendo alguns exemplos dentro do país, né? Não quero entrar aqui em celeuma com ninguém, mas de pessoas que acabam sendo, assim, absolvidas. Desculpa, eu vou ter que falar, eu não queria, mas eu vou ter que falar. Fica à Como vontade. é que o sujeito pode ser pego dentro da casa dele com 50 e tantos milhões de reais e dali a pouco o cara está na rua, não aconteceu, né? Eu sei que ele foi preso e tal, mas, meu Deus do céu, né? Quantas casas populares deixaram de serem feitas?
Quantos hospitais, quantos leitos? Quer dizer, não é possível isso acontecer com essa disfarçatez de que a coisa está acontecendo e não foi nada. Entendeu? Eu acho que essa impunidade tem que ser mais firme. Agora, o que está acontecendo? A lei permite que isso seja feito. Esse sujeito não foi solto, não foi para a rua por nada. Ele foi porque a lei permitiu. Eu não estou dizendo que o juiz foi permissivo que fez. Não, a lei permite. Então nós temos que alterar essa lei para não permitir isso. Essa é a história. É isso que eu penso. Perfeito. Nos dias de hoje, assim, quais são as maiores dificuldades de exercer a profissão de delegado? Olha, essa pergunta é um pouco capciosa no sentido de que, por exemplo, quando eu digo que eu faço o que gosto e gosto do que eu faço, eu sei lá, a gente supera todas as dificuldades. Porque se a gente for pensar em, assim, se você levar isso a ferro e fogo, entendeu? O cara vai falar, então eu não vou. Não existe isso. Estou lhe garantindo, posso lhe garantir isso. Nós não pensamos no salário que recebemos, nós não pensamos na viatura que nós temos, nós não pensamos nas armas que nós temos, nós não pensamos em nada disso quando nós temos que sair para resolver um problema, para prender alguém, para solucionar um crime. Ninguém pensa nisso. Você acaba ficando, às vezes, 2 dias direto na delegacia. A polícia, olha, essa frase que eu vou falar pode escrever o que eu estou dizendo. A polícia nos rouba da nossa família. E a nossa família tem, assim, um amor demais na gente, porque consegue compreender que tem vezes que a gente não volta para casa porque a gente tem que ir atrás e dar uma satisfação para a sociedade. Nem sempre a sociedade vai bater palma. E não precisa bater palma. Né? Também tenho que falar a verdade. Nós ganhamos nosso salário para fazer isso. Ninguém trabalha de graça. Mas nós nos dedicamos demais. Nós fazemos além daquilo que está na conta. E isso são todas as forças de segurança, viu? Não vou excluir ninguém aqui. Todas as forças de segurança desse país procuram fazer o seu melhor. Lógico, em todo lugar tem os bons, tem os ruins, tem quem faz, tem quem não faz, tudo isso tem. Mas a esmagadora maioria da polícia trabalha, em especial a Polícia Civil. Perfeito. Eu acho que é nessa linha mesmo. Me fala uma coisa. O senhor sempre defendeu a posição de que a melhor arma é o conhecimento e que mais vale um livro nas mãos do que um artefato de fogo. Isso é uma frase sua. Mais vale um livro na mão do que um artefato de fogo. A gente pode dizer que o doutor é contra o armamento da população, essa coisa de quanto mais armada a população, mais segurança ela vai ter, ou isso é um grande equívoco? Não, eu quero dizer o seguinte, as pessoas às vezes entendem, né? A gente fala uma frase, essa frase pode ter um efeito contrário daquilo que a gente pensa. Eu não sou contra a população se armar, não. Acho que se a população entende, eu acho que isso é um direito de cada um. O que eu acho é que você não pode dar uma arma na mão de uma pessoa que não tem habilidade suficiente para lidar com aquela arma e que não tenha maturidade suficiente para portar uma arma de fogo. Né? Ao longo da minha carreira, eu tenho mais de 30 anos de delegado, graças a Deus eu nunca matei ninguém, nunca precisei fazer isso. Né? Existe uma máxima em segurança que você diz o seguinte, você mostra a força que você não precisa usar. Então, mas nós, policiais, temos por obrigação andar armados, de ter esse tipo de coisa. A população não tem nada contra. Você quer se armar? Se arme. Agora, saiba manusear uma arma, tenha a plenitude da sua capacidade mental, né, de saber o que é uma arma de fogo, porque aquilo pode tirar a vida de uma pessoa. Porque você imagina, se a gente sai no meio da rua dando tiro a esmo, você pode matar uma pessoa que não tem nada a ver com aquilo que está acontecendo, como já várias vezes é a tal da história da bala perdida. Então, volto a insistir, não tenho nada contra que a população faça eu quero ter minha arma de fogo. Eu acho que é um direito seu. Eu não tenho nada contra não que as pessoas tenham uma arma de fogo, mas eu só acho que pode ter e tem que condicionar a ter uma grande capacidade de entender o que está fazendo. Eu só quero pedir uma parte aqui para mandar um abraço para os alunos da Unis, hein?
O pessoal da Unisa lá não é brincadeira, não. Está sempre junto com a gente. Obrigado aí para todos vocês. E já passaram aí, a gente vai falando e não consegue acompanhar, passaram vários amigos aí, vários profissionais do direito e vários elogios aí à sua pessoa ao longo da live, muita gente aí lhe parabenizando. Obrigado. Hoje em dia a gente tem na sociedade, sim, acho que como não só no Brasil isso, acho que é um fenômeno mundial, a questão da desvalorização do profissional de polícia. A gente tem muito disso. O que você acha que se deve a esse fenômeno? Há uma generalização desses casos isolados que são divulgados lá. Então, o policial lá, norte-americano, que pisa no pescoço, e aí outras coisas, o policial que agride. Então, se tira desses casos isolados uma visão errada da polícia? Eu tenho absoluta certeza disso. Esses são casos isolados. Isso acontece e quem os pratica deve ser punido dentro do rigor da lei. Eu acho que nós não temos nem que pensar nisso. O que precisa existir, no meu modo de entender, até já falando de futuro, falando de como as coisas têm que se desenvolver, é o seguinte: nós precisamos modificar a relação entre polícia e comunidade. Quando eu entrei na polícia, né, nós tínhamos um respeito que eu não sei porquê, sinceramente, honestamente, não sei porquê. Até porque também eu estava lá para o interior, eu fiquei por bastante tempo, fiquei quase 10 anos em cidades do interior, então o respeito é diferente realmente no interior. Mas a polícia tinha um respeito diferente. Hoje, dá a impressão de que todo mundo quer massacrar a polícia. O cara fez assim, o cara fez aquilo, o cara bateu, o cara não sei o quê. A gente assiste episódios de violência, praticamente é difícil passar uma semana que a gente não vê no país um episódio de violência. Nós acabamos de ver essa história desse congolês lá no Rio de Janeiro, que foi massacrado. Aquele menino, Henri Borel, está sendo... O pai e a mãe lá, o padrasto e a mãe estão sendo julgados. Mas é uma violência descabida, uma coisa que não dá para a gente aceitar. Nos Estados Unidos, eu acho que as coisas são um pouco diferentes, e mesmo para o resto de outros países. A polícia, ela tem que agir com energia, com força, mas com respeito. Então, essa relação entre polícia e comunidade tem que partir da polícia para a comunidade, porque se eu esperar da comunidade para a polícia, eu não vou conseguir fazer essa inversão de valores. Então, a polícia, ao fazer a abordagem, abordar com respeito, com firmeza, mas com respeito, entendeu? Não é possível você abordar um sujeito no meio da rua e dar um tapa no rosto dele. A troco do quê? Quer dizer, não tem necessidade, o sujeito já está subjugado. Então, pare, eu quero ver seus documentos, eu quero ver o documento do veículo, eu quero ver o que o senhor está levando aí. Agora, também, de outro lado, o que acontece? O sujeito desce do carro, às vezes bêbado, né? Está dirigindo embriagado, e já fala, não põe a mão em mim, não abre a porta do meu carro, não encosta aqui. Quer dizer, todo mundo tem direito para chuchu, ninguém tem nenhuma obrigação. Aí fica difícil, entendeu? Então, nós precisamos sopesar isso, equilibrar essa relação, mas continuo achando que tem que começar, tem que partir da polícia para a sociedade, para que a sociedade passe a ter um respeito e uma visão diferente da polícia. Quando alguém é vítima de alguma coisa e a polícia vai lá e resolve o seu caso, a polícia é linda, maravilhosa, perfumada, é uma coisa espetacular. Mas quando as coisas não acontecem assim, as pessoas nos veem de uma maneira, eu diria, equivocada, sabe? Nós somos gente igual a todo mundo. Nós fazemos tudo que todo mundo faz. Comemos, bebemos, dormimos, passeamos. Nós não somos ETs, né? Nós somos gente, como qualquer outra pessoa. Então, se você conversar com calma comigo e eu conversar com calma contigo, a gente se entende. Perfeito. Isso também, essa coisa de criminalizar tanto a polícia, não é porque a sociedade tem uma ideia de que a polícia tem o poder de conter a violência? Se imagina que a polícia pode conter a violência, mas na verdade isso
a polícia não tem capacidade, poder de conter a violência, não é isso? Ou eu estou equivocado? Essa sua colocação é magnífica, porque vai me dar a oportunidade de dizer o seguinte: a polícia consegue controlar todos os índices de criminalidade, mas a polícia sozinha não consegue controlar a violência. Eu não consigo controlar um pai jogar uma filha pela janela. Eu estou dando um exemplo só porque as pessoas sabem do que eu estou falando. Então, eu não consigo controlar, né, um sujeito que agride a mulher dentro da casa dele. Nós vamos colocar um policial dentro de cada casa? É impossível isso. Então, isso é violência. Nós estamos vivendo uma violência, por exemplo, pessoas que vão fazer assim, tentar subtrair alguma coisa de alguém, a pessoa está completamente subjugada, né? Nós tivemos um caso muito parecido, muito emblemático, me perdoe, vou até citar aqui, a época que eu estava ainda respondendo, que eu era o titular da Delegacia Seccional Norte, a pessoa, eles foram fazer um roubo de uma motocicleta, haviam duas pessoas na motocicleta, o condutor e uma moça atrás, a moça desceu, saiu da moto, ele desceu com as mãos erguidas, tá certo? O sujeito pegou a moto e deu um tiro na cabeça do outro por nada, acho que para ouvir o barulho do tombo, como a gente costuma falar aqui. Quer dizer, isso é uma violência absolutamente inaceitável, né? Eu coloquei naquela oportunidade todos os esforços que eu tinha de dentro da seccional para que esse sujeito fosse preso. Entende? Porque esse sujeito não pode viver dentro da comunidade, ele não pode viver em liberdade, ele tem que ficar trancafiado, né? Mas, infelizmente, é o que a gente está falando. Dali a pouco, esse cara é condenado, ele fica um pouquinho ali, dali a pouco ele tem uma saidinha, quer dizer, não é mais possível a gente aguentar essa saidinha, né? Acabou, o sujeito tem que cumprir a pena. Cumpre a sua pena, Concordo. mas, infelizmente, é o sistema. Se você não alterar a lei, não tem como fazer. Tá. A gente passa ainda, né, graças a Deus, no final, mas a gente passa por uma pandemia, né? Ela está acabando, graças a Deus, mas a gente ainda teve aí quase 2 anos de pandemia. Trouxe muito reflexo para a segurança pública, teve um aumento de denúncia de algum tipo de crime em específico. Falar um pouco dessa questão da relação da pandemia com a segurança pública. A pandemia, o que ela acabou trazendo para a gente foi um problema sério de violência doméstica, né? As pessoas começaram a ficar trancadas e aquilo começa a gerar um problema terrível, terrível. E pior do que isso, por exemplo, eu tive um caso de uma moça que me procurou dizendo o seguinte, falou, olha, a gente estava vivendo bem e tal, mas de repente, agora na pandemia, a minha mãe sai para trabalhar, meu pai fica em casa, e meu pai fica em casa, ele fica desesperado, daqui a pouco ele começa a beber, ele bebe, e daqui a pouco ele quer me agredir, ele quer agredir a minha mãe, quando a minha mãe volta. Quer dizer, esse problema foi bastante grave, eu acho. Eu acho que o pior de tudo foi isso daí. É uma neurose, né? Virou uma loucura. A sociedade ficou... Imagina, de repente, você trancar uma pessoa dentro de um apartamento, né? O cara fica ali dentro daquele... Ele não tem aquele espaço. Você veja que até, curiosamente, né, o que acabou acontecendo muito foi, né, com relação aos pets, a venda, os preços de cachorrinho, de gatos, que dispararam. Porque todo mundo começou a ter um animalzinho, para pelo menos ter com quem brincar. Imagina o cara ficar em casa, vai entrando numa loucura, uma neura realmente. Então, o que prejudicou, o que piorou, eu achei, foi essa história da violência doméstica. Perfeito. Um assunto delicado, mas que é importante a gente falar. É a questão da violência contra as pessoas negras, que é uma realidade. Eu estava pegando aqui uns dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. 76,2% das pessoas assassinadas em 2020 eram negras. 81% dos adolescentes de 15 a 19 anos vítimas de violência letal eram negros. A gente tem vários outros índices. 450 mil pessoas negras mortas em uma década. Violência de gênero. 61,8% das vítimas de feminicídio negros. Enfim,
Como que a gente enfrenta, pensando aí pelo seu conhecimento de segurança pública? Nem estou falando da questão social, do racismo estrutural, tudo isso a gente sabe que existe e precisa ser combatido. Mas como que enfrenta, como que tenta reduzir esses números como política de segurança pública ou dentro da sua área de atuação? Tem o que fazer ou realmente a questão é social, não é uma questão de segurança pública só? Então, mas veja, esses índices, esses números que você está me passando, se refere à sociedade como um todo. Isso não é letalidade da polícia contra alguém, não é isso? Não, 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 É não. uma Não, letalidade não, geral. não, 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 não. É, Perfeito. Não, só para ficar bem eu, claro, não é letalidade policial, não é pessoas mortas pela polícia, é no todo da sociedade, para ficar bem claro. Então, veja, eu acho que isso é um problema de ordem social. Eu sincero e honestamente, não saberia te dizer de que maneira isso se reflete, né, dentro do trabalho policial. Para nós, né, primeiro porque dentro da própria Polícia Civil, da Militar, da GCM, de todas as forças de segurança como um todo, mas tem muita gente negra. Eu tive várias pessoas que trabalharam comigo, negras, que, sabe, sei lá, eu nunca consegui ver, desculpa, mas não estou falando isso para fazer média, eu nunca consegui ver diferença, entendeu? Por causa da cor da pele. Eu escolhi chefes que trabalharam comigo, negros. Veja, eu não escolhi um chefe negro, eu escolhi um chefe que era competente. Se ele era negro, não faz a diferença, entende o que eu quero dizer? Então, eu não sei até que ponto isso. Eu acho que, evidentemente, né, há um fundo de racismo que passa, que campeia por aí, por vários lugares, e eu acho que isso precisa ser energicamente também combatido. Isso uma excrescência, isso é inaceitável. Né? Cor da pele de uma pessoa não pode ser determinante para nada. Né? Se eu sou branco, se eu sou preto, se eu sou amarelo, se eu sou verde, azul, sei lá, não importa a cor que eu sou, né? Como não importa a minha orientação sexual, o que tem a ver uma coisa com a outra? Né? Se a pessoa é direita, é séria, não é? Não tem. Olha, posso falar para você, por exemplo, nesses casos, né? Eu tenho, essas pessoas frequentam a minha casa, com a minha família, com a minha esposa, com as minhas filhas, com meus filhos, com meus netos. Não tem cabimento isso. É inaceitável. Eu não aceito isso. Desculpa, eu não sei o que nós vamos fazer. Nós vamos ter que fazer uma revolução para resolver esse problema. Né? Não gosto de vitimização. Acho isso péssimo. Sim, As sim. pessoas não têm que ficar se vitimando. Né? Mas existem em certas situações, né, existem pessoas que levam assim muito erroneamente, acho que criminosamente mesmo, né, essa história de racismo. Inaceitável, não tem como aceitar. Perfeito. Outro assunto polêmico. Descriminalização das drogas. Qual a sua posição? Há uma relação direta entre a proibição e o crescimento do crime organizado e do tráfico no Brasil? Eu acho que não pode descriminalizar, não. Eu acho que isso é muito perigoso. O nosso país ainda tem sérios problemas. Nós temos muita coisa ainda para resolver. Você percebe um crime organizado, faturando muito dinheiro em cima de tráfico de drogas, explorando pessoas que a palavra é esdrúxula, é forte, né? Mas são pobres coitados, entende o que eu quero dizer? Que estão sendo explorados, né? Porque a pessoa entrar no mundo do vício é muito fácil, mas sair é muito difícil. Muito, 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 muito. Né? Eu, graças a Deus, já consegui ver muita gente sair. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, meu amigo, é muito difícil. E eles, os traficantes, o pessoal que mexe com isso, né? Comigo, graças a Deus, nunca teve perdão com esses caras. Eu acho que eles têm que ir para a cadeia mesmo e acabou e não tem conversa mole. Mas eles faturam,
eu acho que fatura bem, né, em cima disso, e eu acho que isso não pode, nós não podemos, né, nem tergiversar de maneira nenhuma. Nós temos que ser muito duros com o traficante. O traficante tem que ir para a cadeia. Não tem que ter moleza para esses caras. Concordo. Quais são os principais desafios da segurança pública na sua visão? Acho que essa é uma das coisas que eu falei, sabe? Esse novo relacionamento com a sociedade, de uma maneira geral. Acho que a gente precisa conseguir compreender tudo isso. Acho também que é necessário que todas as coisas... Porque não é só falar da segurança pública, é a sociedade como um todo, né? Quando a gente começa a ver que direitos humanos só servem para bandido, a gente começa a ficar bastante preocupado. Então, eu acho, como eu já disse aqui, a minha preocupação maior sempre foi a vítima. A vítima é quem tem que ser socorrida. Então, vamos imaginar o seguinte. O sujeito vai lá, comete um delito, tá certo? Ele tira a vida de um pai de família, um trabalhador. A mulher dele passa a ter uma dificuldade enorme para conseguir viver e criar e levar aqueles filhos para frente, às vezes até para alimentar, porque no primeiro dia, na primeira semana, até a missa de sétimo dia, como diz o outro, todo mundo está lá, nós vamos te ajudar, não vamos sei o quê, mas daqui a pouco todo mundo tem que cuidar da sua vida, e a vida vai seguindo e ela vai ficar lá a ver navios e vai ter que se virar muito para conseguir sair, né, de toda essa problemática e continuar tocando a vida dela. Porque às vezes o marido estava lá, é um provedor do lar, no dia de regra, esse tipo de coisa acontece. Então, isso é muito difícil. Aí você pega um sujeito que vai para a cadeia, preso porque fez isso com essa vítima, e ele vai receber auxílio reclusão. Ele vai receber a mulher dele na cadeia para poder ter uma noite, para ter não é uma noite, mas para ter um tempo de amor com ela dentro da cadeia, né? Ele vai poder fazer tantas coisas, ele vai assistir televisão, ele vai comer bem, ele reclama, porque pô, a comida não é isso, porque aquilo não é assado. Então, aí eu pergunto, alguém foi lá visitar essa senhora? Alguém foi lá ver o que ela precisava? Cadê os direitos humanos para ir lá ver? Não foi. Nós tivemos uma policial militar há dias atrás que foi assassinada. Ninguém foi, não apareceu ninguém dos direitos humanos para ir lá. Entendeu? Nós tivemos um investigador também que era de Guarulhos, que mataram, tal, tiraram. Sabe, a gente não vê os direitos humanos para quem são os humanos direitos, né? A gente só vê direitos humanos para quem não presta, desculpa, né? Aí fala, mas você está fazendo um jargão, você está falando que não presta. Eu estou querendo dizer isso mesmo. Vai ajudar a vítima, é a vítima que precisa do nosso auxílio. Esses caras já têm coisa demais para eles, né? E nós assistimos isso aqui e vamos ficando quietos, e cada dia que passa, né? É que nem aquela história do poema. Num dia o cara entra, pega uma rosa, no outro dia ele entra, pega uma flor, pega duas. Daqui a pouco ele está dentro da sua casa e ficou por isso mesmo, né? Não pode acontecer isso. É verdade. Eu sempre ouço a crítica dizendo o seguinte, que tem pastoral para tudo, né? Só não tem pastoral da vítima, né? Não criaram ainda a pastoral da vítima. É verdade. Vamos criar. Esses são os desafios. Tem soluções que dá para aplicar a curto prazo para melhorar a sensação de segurança, pelo menos? Ou elas já estão sendo aplicadas? Olha a sua colocação. Mais uma vez, dentro da sua experiência, uma colocação espetacular. Sensação de segurança. Deixa eu falar um pouquinho disso. Fica à vontade. Pior do que qualquer falta de segurança é a sensação de falta de segurança. Eu posso te garantir que a gente tem trabalhado afinco, né? Todas as forças de segurança, Polícia Civil, Polícia Militar, as guardas também que fazem um belíssimo trabalho e tal. E a gente vai conseguindo diminuir os índices de criminalidade, mas as pessoas continuam se sentindo inseguras. Então essa sensação é pior, né, do que a própria falta de segurança. Às vezes nem há essa falta de segurança. Uma coisa que eu gostaria de incentivar as pessoas é que elas registrassem os fatos.
Porque se você registra o fato, a polícia tem como direcionar o policiamento para aquele local, a gente tem como fazer a investigação para tentar prender. Não é sempre que a gente vai conseguir, isso faz parte também, né? Nem sempre o médico consegue salvar o paciente dele. Mas nem por causa disso ele deixa de estar lá para tentar trabalhar e fazer o que ele pode fazer. E é a mesma coisa nós da polícia. A gente está o tempo inteiro tentando fazer. É fácil? Não é fácil. Mas nós escolhemos isso também, né? Nós gostamos, nós fazemos isso porque a gente gosta. Então, há uma dificuldade nesse sentido, né? E eu acho que a gente precisa realmente, né, trabalhar cada vez mais para melhorar essa situação. Perfeito. Não sei se Passa eu tanta respondi. Respondeu. Oi? Passa tanta gente por aqui, alguns a gente grava. Deixar um abraço aqui para o Dr. Fábio Godoy, um amigo querido, Dr. Fernando Peixoto passou por aí, passaram tantos outros, eu acabo não conseguindo anotar, que eu fico mais preocupado em dar aí atenção para o convidado e para a live, mas esses dois eu vi passando aqui, uma boa noite aí. Em nome Isso deles, aí. eu já cumprimento todos os outros que passaram por aí, todos os amigos e amigas que nos acompanham. Vamos lá. Eu queria deixar uma coisa clara aqui. Eu normalmente, isso é bom ficar isso registrado, a live vai ficar salva, eu vou lhe mandar depois, mas tem algumas coisas que eu gosto de deixar registrado. Uma delas é assim, eu sempre converso antes com o meu convidado, mando pergunta. Hoje à tarde eu falei com o doutor Hélio, a linha é essa, e ele me disse assim, não precisa me mandar nenhuma pergunta. Pergunte o que você quiser. Não tem nenhum tema restrito que eu não vá falar. Pergunte o que você quiser. E aí eu tenho por obrigação e lealdade a quem está nos acompanhando revelar isso no ar, que não teve nenhum pedido, não quero falar disso, eu entrei em alguns temas polêmicos, então eu gosto de deixar isso claro, que mostra que a pessoa está totalmente aberta aí para as perguntas do público e para aquilo que eu vou perguntar. Então, nada do que eu estou perguntando aqui foi passado, até por uma colocação do Dr. Hélio, eu gosto de deixar isso claro. Então, agradeço até pela confiança de vir aqui de peito aberto, sem saber aquilo que eu ia perguntar. Então, fica o meu agradecimento, a gente está quase no final da live. Acho importante deixar isso claro, que o senhor veio sem saber qual era o roteiro, falamos mais ou menos o que a gente ia conversar, mas não tive a necessidade de lhe passar nenhuma pergunta para prévia aprovação. Então, aí fica claro para quem está assistindo que o Dr. Hélio Bressan está de peito aberto na live. Obrigado, é isso mesmo. Vamos lá, vamos em frente. Vamos Falta embora. pouco, hein? Tem mais 7 minutos aí, vamos lá. Vamos correr. A gente está finalizando. A gente tem observado, doutor Hélio, um aumento significativo da utilização das redes sociais por policiais em todas as esferas da polícia. E aí surgem alguns casos emblemáticos. Qual a sua opinião sobre a divulgação, por exemplo, das operações ou dos trechos delas na internet? Toda aquela questão também, aí não só falando da Polícia Civil, mas eu estou falando num aspecto mais amplo, a questão toda da Lava Jato, de dar nome, de tornar o cumprimento do dever divulgando isso. Alguns falam que é uma nossa, fugiu a palavra. Bom, que é um espetáculo, tal. Eu não concordo, eu acho que aquilo que está sendo bem feito tem que ser mostrado mesmo, até para voltar naquilo que a gente falou, da sensação de impunidade, né? Da sensação de falta de segurança. Quando eu vejo lá, vou usar um exemplo só para deixar claro o que eu estou querendo dizer. Quando a gente fala assim, vira brincadeira no grupo, o japonês da Federal vai bater aí. Quer dizer, alguém está fazendo alguma coisa, né? Isso traz uma sensação, alguém está trabalhando. Qual que é a sua opinião com a utilização das redes sociais? Vou continuar dentro do meu padrão, me desculpe a falta de modéstia, mas dentro do meu padrão de honestidade, para dizer o seguinte. Veja bem, os meios as televisões, né, abertas, tal, os meios de comunicação de uma maneira geral, eles passam o que eles querem passar. Se um policial cometer alguma falha, eles vão passar aquilo 150 vezes para a população inteira ver. Eu não estou dizendo que a gente tem que proteger quem faz alguma coisa errada. Eu só estou dizendo que quando a gente faz isso, né, no intuito dessas redes que acabam desmoralizando, entre aspas, um policial, eles não conseguem perceber que quando você desmoraliza a polícia, todo mundo perde a segurança. Esse não é o caminho. O caminho é punir esse cara que fez um negócio errado, tal, tá tudo bem.
Aí vem o que aconteceu. As mídias sociais começaram a mostrar que a polícia trabalha, que não é só aquilo que as redes de televisão estão mostrando. Nós temos muito serviço para mostrar. Então, e óbvio, né? Serviços bons, coisas bem feitas. Lógico, às vezes pode ter um pouco de espetacularização. Eu sou contra isso. Essa era a palavra que eu não consegui falar, travei a língua. Obrigado. Mas eu lembrei dela agora também. Mas eu te diria o seguinte, meu querido. Não, eu não concordo. Essa espetacularização eu não concordo. Eu não gosto disso. Entendeu? Se vocês. Eu posso acho que falar aqui, né? Eu estou no Instagram como delegado Hélio Bressan. Eu estou hoje com 282 mil seguidores, quer dizer, é um número muito grande de pessoas. Eu procuro passar uma mensagem de otimismo todo dia, eu procuro dar uma palavra de conforto para as pessoas. Às vezes eu mostro o que aconteceu, até com o intuito de que as pessoas se previnam. Então, olha, pelo amor de Deus, não fica parado na porta da casa e olhando para o carro, despeça dentro da casa, sai, volta, abraça, vai embora. Entendeu? Quer dizer, no intuito para que as pessoas possam perceber isso, para que elas ajudem a segurança a ajudá-las. É essa a ideia. Então, acho que os bons serviços devem ser mostrados mesmo, para que a população se orgulhe da sua polícia, para que a população saiba que a polícia, que ela paga o salário, trabalha para ela, a população, para segurar, para que as coisas não aconteçam mais e mais. Então, volto a insistir, acho que é bom, acho que a gente tem que divulgar realmente o que faz, mas sem espetacularizar. Voltando na espetacularização. E não travou a língua. Deixa eu só voltar aqui rapidinho. Está aqui. O Biraci de Oliveira, grande doutor Biraci, delegado. Biraci, nosso amigo. Nosso amigo em comum, ele colocou aqui. Parabéns, doutor Hélio, pelos esclarecimentos e dignidade, enaltecendo a carreira do delegado, primeiro garantidor da justiça penal. Abraços, o Biraci de Oliveira. Obrigado, Bira, pelo prestígio aí para nós. Só esclarecer que tem algumas pessoas fazendo perguntas específicas. Alguém disse que é proprietário de empresa de segurança, alguém queria saber da questão dos maus tratos aos animais. Mandem as perguntas para o meu Instagram depois, que aí eu passo para o doutor Hélio e ele responde. Vamos fazer outra live depois. Depois a gente faz outra. Me mandem as perguntas e eu passo para ele. Bom, só para deixar claro, hein? Eu não sou dono de empresa de segurança. Não, é uma pessoa que é dona de empresa e queria perguntar. Tá bom. Aí me manda depois que a gente faz. Nessa linha, delegado da Cunha. Delegado da Cunha é um querido da internet e tal. Ele foi seu subordinado. Ele está sendo injustiçado? Estão usando ele como... Não sei que palavra usar, mas há uma injustiça. Se o senhor não quiser falar, fica à vontade, tá? Não, o que eu quero dizer é o seguinte, o caso do da Cunha está sendo apurado pela Corregedoria da Polícia Civil. Eu não posso, não devo me manifestar acerca daquilo que a Corregedoria está apurando. Né? Se ele cometeu abuso, se ele errou, se ele acertou, não sei. A Corregedoria é que pode se manifestar. Eu não posso, né? Inclusive pela nossa lei orgânica, eu não posso me manifestar acerca daquilo que a Corregedoria está apurando. Aí fica difícil. Não é que eu não quero, eu tenho minha opinião, eu vejo as coisas da maneira que eu achar que devo ver, como diz o outro, né? Não, sem arrogância, pelo amor de Deus, mas eu não posso, não quero e não devo me manifestar a respeito disso. Perfeito, não tem nenhum problema. É mais um exemplo de que não foi combinado. Né? Eu falei, não sei se dá para... Eu imaginava que não teria essa possibilidade, mas de qualquer forma, até por lealdade com quem está nos assistindo, a gente fez a pergunta. Bom, a gente chegou ao final da live. Eu queria lhe agradecer imensamente. Queria, como cidadão, como advogado, como pai, como avô, lhe agradecer por fazer parte de uma polícia que eu acredito também, aquela que eu gosto de ver. A polícia que respeita, a polícia que se preocupa em prestar um bom serviço. A gente tem o exemplo lá da casa de acolhimento à vítima e não à família, como eu divulguei. A questão das brinquedotecas. A gente tem outros exemplos. Sempre reformou as delegacias pelo que o senhor passou, dentro do possível, para prestar um atendimento melhor.
A gente vê aí por essa quantidade de seguidores no Instagram e os comentários durante a live, que realmente a gente está diante de um policial de verdade, um policial que é aqueles que a gente almeja ver na Polícia Civil, não só de São Paulo, mas do Brasil inteiro. Para mim é um orgulho, uma alegria, uma satisfação tê-lo no programa Direito em Pauta, como o primeiro programa de 2022. Eu sempre utilizo o programa para homenagear alguém. Eu acho que hoje a homenagem vai para o senhor mesmo, é redundante, já estou fazendo a live, é uma maneira de homenageá-lo, mas eu gostaria de lhe homenagear por trazer essa polícia que a gente quer tanto e defender a humanização da polícia, como a gente usou aí um termo para se entender melhor, o respeito à vítima, para que a vítima não seja vítima duas vezes. Isso nos traz a alegria de que a gente ainda tem saída, ainda há esperança. E deixar aqui um recado meu. Eu acho que o policial que é corrupto, o policial que judia, o policial que maltrata e que não cumpre com as suas funções, tem que ser punido com mão de ferro. Mas a gente julgar toda a polícia pelos maus elementos está errado. Então, acho que a gente precisa botar a mão na consciência e não sair julgando todo mundo por alguns. Tem maus policiais, como tem maus advogados, como tem maus juízes, como tem em qualquer profissão, a gente tem as pessoas que não merecem ocupar o cargo que ocupam. Então, acho que é um pedido meu para que a gente respeite a Polícia Civil, porque na hora que a gente precisa, é para a Polícia Militar e é para a Polícia Civil que a gente corre. Então, é isso, queria lhe homenagear e lhe passar a palavra, agradecer a todos que nos acompanharam. Semana que vem tem mais, eu divulgo para vocês quem vai estar conosco. Parabéns. A palavra é sua. Qual é a sua mensagem para esse momento? E finaliza a live. Muito obrigado. Gratidão a todos que nos acompanharam. E vamos em frente rumo ao programa número 1000. Isso aí. Vai chegar lá, tenho certeza. Olha, muito obrigado, Constantino. Mas muito obrigado pela oportunidade que você concedeu de eu poder estar falando, colocando as ideias, aquilo que eu penso, aquilo que eu acho. Muito obrigado de coração. Tomara outros Constantinos apareçam para fazer exatamente isso com vários outros colegas, para que a população, para que as pessoas de uma maneira geral possam nos conhecer. Como eu disse, nós não somos ETs, nós somos gente que saiu do meio do povo. E eu fiquei até meio embasbacado aqui com tanto elogio. Muito obrigado mesmo de coração. Eu espero que a gente, num futuro muito próximo, muito breve, possamos estar juntos novamente, discutindo, falando e tentando, de alguma maneira, ajudar e melhorar a vida de todas as pessoas. É isso que eu quero e quero que Deus proteja você, em especial, toda a sua família, seus filhos, seus netos e a todos aqueles que estão nos assistindo. Tenho certeza que amanhã é quinta-feira, não é isso? Será a melhor quinta-feira das nossas vidas. Estou torcendo por todos vocês. Um beijo no coração e obrigado demais, Constantino. Obrigado mesmo. Gente, um beijo no coração também. Com certeza será a melhor quinta-feira das nossas vidas. Fiquem com Deus, se cuidem. Quarta-feira que vem tem mais. Tchau, gente. Obrigado a todos. Tchau. Beijão, tchau. Valeu, tchau. Tchau.